Esse é um assunto específico, né, de uma área das ciências da Terra, que é a área da geologia. Então, o estudo geológico da Terra, ele tem justamente esse objetivo de identificar, de caracterizar, de sistematizar as informações presentes dentro, né, das rochas que são constituídas por minerais. Perfeito? Bom, o estudo, né, da estrutura da Terra, assim como é da geologia, também é o estudo da geofísica. Né? Então, eles apresentam, né, que as sondagens profundas na Terra, né, que são realizadas, e o raio da Terra, né, aí apresenta mais ou menos aí 6,4 quilômetros de profundidade. E esse material interior, como falei anteriormente, ele é constituído de magma. Né? Esse magma, ele é constituído por elementos químicos, ele não é um material, né, homogêneo, ele é um material heterogêneo, que está submetido, né, a alta pressão e, consequentemente, né, a alta temperatura. Vocês devem lembrar lá da termodinâmica, né, quando eu aumento a temperatura, será diretamente proporcional também à pressão e vice-versa. Né? Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Perfeito? Então, devido a essa forte pressão e também a temperatura elevada, esse material ele não é um material solidificado, ele é um material fluido. E esse material ele é formado por elementos químicos que compõem a constituição desse magma. Tá? Então, os principais elementos químicos presentes no magma, eles são os elementos que são os principais constituintes dos minerais presentes no solo e presentes também nas rochas. Quais são eles? Oxigênio, silício e o ferro. Tá? Então, esses principais elementos, e eu posso destacar esses dois principais aqui, eles formam um composto químico através de ligações covalentes com alta energia, ligações covalentes muito fortes. E essas ligações covalentes, né, desse silício e do oxigênio, ele permite que um mineral ele sempre tenha uma constituição sólida, tá? E ele também apresente uma alta resistência ao intemperismo. Então, a primeira informação que eu quero passar para vocês aqui, de importância para a formação do solo, é que esse camarada aqui, quando ele forma um mineral chamado quartzo, e esse mineral é um dos principais minerais presentes no solo, esse mineral ele apresenta uma alta resistência ao intemperismo. Uma alta resistência ao intemperismo. Então, quando nós falamos que um solo ele tem uma predominância do mineral quartzo, nós estamos falando de um material que foi herdado ao longo de centenas de milhões de anos. Que nós estamos falando de um material que foi herdado, né, um material residual, aonde todos os outros minerais foram dissolvidos, foram ocorrendo o processo de dissolução e foi ficando o mineral mais resistente ao intemperismo, que é o quartzo. Bom, como a constituição do magma e a constituição da crosta terrestre é formada, né, não só por oxigênio e silício, esses silicatos, SiO2, eles estão também ligados, eles formam ligações químicas com outros elementos químicos, como alumínio, ferro, magnésio, cálcio, potássio, sódio, em uma maior proporção, e outros elementos químicos presentes no material magmático. Perfeito? Bom, então, do ponto de vista da engenharia ambiental,
estudar os constituintes da rocha, diferentemente do que acontece com a agronomia, nós estudamos rochas em função de rocha formar solo e solo disponibilizar nutrientes para o desenvolvimento vegetal. Para a engenharia ambiental, o estudo de rochas, além de ter esse fornecimento de nutrientes para os vegetais e, consequentemente, os vegetais são importantes componentes de um ecossistema, para a engenharia ambiental, a gente entende também que, dependendo da rocha que está sendo formando um solo, eu posso ter elementos químicos presentes nesses minerais que compõem as rochas, que podem também ter um potencial de contaminação do meio ambiente. Tá? Por quê? Porque esses elementos químicos, que são elementos potencialmente tóxicos, tá, para a vida, para o organismo, seja ele vegetal ou animal, eles estão aqui dentro dessa composição de outros elementos químicos. Perfeito? Então, o que a gente tem que entender? Que o material magmático no interior da Terra, que forma as rochas, ele não é um material homogêneo. Como eu falei para vocês, eles estão sob alta pressão e alta temperatura. E por estar em alta temperatura, ocorre uma movimentação dessa massa magmática por correntes de convecção. Então, esse material ele será heterogêneo. Em determinados momentos, um determinado magma ele pode produzir uma maior ou menor concentração de determinados elementos químicos nessa massa magmática. Perfeito? Bom, para conceituar rochas, tá? Rocha ele é um agregado sólido. Tá? Se ele é um agregado sólido, é porque esse material ele esteve em contato com a atmosfera ou com alguma condição que fez com que ocorresse um resfriamento da massa magmática, tá? Permitindo que os elementos químicos começassem a realizar ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes, tá? Pontes de hidrogênio, tá? De tal maneira que eles começassem a formar, essa organização dos elementos químicos começasse a formar os minerais. Tá? Então, no resumo, rocha ele é um agregado sólido, tá? Formado por minerais. E os minerais, em contrapartida, são formados por elementos químicos. Feito? Nós somos, como indivíduo, nós somos um corpo formado por órgãos. Esses órgãos são formados por tecidos, e tecidos são formados por células. Lá nas células existem várias componentes ali daquela célula, que no final também é formado por elementos químicos. Então, esse conceito ele também vai acontecer para as rochas. Perfeito? Bom, essas rochas que formam todo o nosso... estão recobrindo a superfície externa da Terra, é conhecida como litosfera. Tá? Biosfera são os corpos d'água. Atmosfera, o ar. Litosfera é a camada externa, sólida da Terra, formada pelas rochas. Bom, então, assim como os animais, nós temos classificações também para as rochas. Tá? As principais classes de rochas que nós podemos utilizar como um critério para o estudo da gênese e propriedade do solo são 3, que classifica as rochas como rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas podem receber também outro nome que vocês podem encontrar na literatura, que são chamados de rochas ígneas. Tá? Então, quando nós falamos de rochas ígneas, nós estamos falando do mesmo tipo de rocha, que são rochas magmáticas. Como o nome está falando, rochas magmáticas são rochas que
são formadas a partir da solidificação do magma. Perfeito? Bom, a outra classe são as rochas metamórficas. Rochas metamórficas, como o nome está falando, metamórfico, né? Lembra lá de metamorfose, né? Metamórfico, ele vem de uma mudança na forma. Então, eu tenho uma alteração na estruturação física das rochas, entretanto, eu não tenho modificação química. Tá? E a outra rocha é a rocha conhecida como rochas sedimentares. Então, são rochas que são oriundas de outras rochas. Okay? São rochas que são oriundas até de outras rochas sedimentares, de rochas metamórficas ou rochas magmáticas. Tá? Durante toda a formação da Terra, no ciclo geológico, tá? Esse processo de transformação de uma rocha a outra, ele é constante, ele sempre está acontecendo. Entretanto, é necessário que haja um tempo geológico para que isso ocorra. Tá? Então aqui tem um esqueminha de uma chargezinha mostrando, né, que rochas ígneas são rochas, né, que sofrem derretimento. O que era sólido acaba se tornando, né, fica derretido, vai se tornando agora um líquido, um material líquido. E com isso há uma nova rearranjamento, uma reorganização desses elementos químicos. Justamente porque há uma desestruturação dos minerais. Rochas sedimentares, aqui nós temos um escultor, né, provocando uma desagregação física de um bloco de rocha. Esse material solto, fragmentado, é um material que pode sofrer um intemperismo de solução química e, posteriormente, né, ocorrer um processo chamado de diagênese, que é a formação novamente de uma nova rocha. Já a rocha metamórfica, como falei para vocês, é uma rocha que está sendo submetida a uma pressão. Essa pressão, geralmente, é uma pressão de superposição de material, né, sedimentar ou placa tectônica se movimentando sobre uma outra rocha, e aí ocasionando uma pressão de superposição com elevação da temperatura e uma transformação desse tipo de rocha. Perfeito? Bom, então, classes de rochas, nós temos 3 classes, que são as rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Se nós pegarmos o mapa geológico do estado do Pará, tá? Ele dá uma distribuição dessas rochas, né, a variabilidade espacial dessas rochas no estado do Pará. Tá? Onde a maior área de rochas ígneas e metamórficas elas encontram aqui, ó, na região aqui do meio oeste, sul e sudeste do estado do Pará. Vocês lembram que a principal área de mineração de ferro ela está aqui na região do complexo Ferro Carajás. Está aqui no complexo Ferro Carajás. Ferro ele está intimamente ligado, né, a tipos de rochas magmáticas, tá, que apresentam alta concentração de ferro. Então, aqui no passado geológico, houve o que nós chamamos de um processo de vulcanismo, com derramamento de magma e formação das rochas ígneas. Perfeito? Bom, quando nós pegamos aqui, ó, nossa área aqui do nordeste do estado, vou apagar aqui. Quando nós pegamos o nordeste do estado do Pará, pega aqui, ó, a nossa região aqui, ó, de Capanema, a principal rocha formadora dos solos da região são de origem sedimentar. Então, são rochas vindas de outras rochas. Tá entendido, gente? E que muitas das vezes, na maioria das vezes, essa rocha sedimentar
dependendo também do tipo de rocha, como é o nosso caso aqui, é formada principalmente por uma rocha chamada arenito. Arenito. Esse arenito, como o nome está falando, ele vem de uma conglomerado de partículas de areia que foram sendo depositadas ao longo de milhões de anos e formando novamente rochas. Então daí explica por que os nossos solos aqui da região de Capanema eles são solos arenosos. Então o conceito de solos arenosos, solos siltosos, solos argilosos, eles vão estar diretamente relacionados também ao material de origem, ao tipo de rocha que forma os nossos solos. Perfeito, gente? Está entendido? Ó, se nós pegarmos aqui o exemplo do Marajó, né, é de material superficial e sedimentar. Tá? Foram principalmente aí materiais como argila, silt, areia, que foram sendo depositados, formando, né, a ilha do Marajó. Perfeito? Então, o nosso estado do Pará ele é uma verdadeira coxa de retalho, tá? De materiais, né, que apresentam tanto, né, minerais com uma alta concentração de elementos químicos em função da natureza da rocha, como é o caso aqui de rochas vulcânicas, né, rochas metamórficas, e de outros casos, rochas sedimentares onde eu tenho um solo com menor fertilidade. Tá? Então, essas regiões onde eu tenho solos formados a partir de rochas ígneas, como é o caso que ocorre aqui na região, né, aí do meio oeste do estado do Pará, sul e sudeste, são solos muito mais férteis, tá? Apresentam uma fertilidade maior. Assim como ele apresenta essa fertilidade em função de minerais, muitas dessas áreas também apresentam outros elementos químicos que podem apresentar um potencial de contaminação. Tá? Pode vir ali elementos químicos presentes nesses minerais que também podem aumentar a concentração, né, natural, tá? Não é uma concentração antrópica, né, a aumentar a concentração de alguns elementos tóxicos ou potencialmente tóxicos no solo. Perfeito? Bom, então, essa primeira informação que eu tenho para passar a vocês é essa, que a fertilidade de um solo ou a composição química do solo está diretamente relacionada ao seu material de origem, ao seu tipo de rocha. Perfeito? Bom, conceituando as rochas ígneas, ou magmáticas, como eu falei para vocês, são rochas formadas por massas magmáticas, por rochas oriundas do magma. Essas rochas magmáticas elas podem também ser classificadas, né, em dois tipos, chamados de rochas vulcânicas ou rochas plutônicas. As rochas vulcânicas podem ser também chamadas de rochas extrusivas. Por que extrusiva? Porque ocorreu um processo de extrusão da massa magmática para a superfície. Tá? E a partir da extrusão desse material magmático sobre a superfície, ocorre a solidificação. E essa solidificação, a temperatura ambiente, ela será mais rápida. Okay? Rápida comparado às rochas plutônicas ou intrusivas. As rochas plutônicas ou intrusivas são aquela massa magmática que formou rochas, mas que não extravasaram, que elas se solidificaram lentamente no interior da crosta. Perfeito? Então, rochas ígneas podem ser classificadas como rochas ígneas vulcânicas e rochas ígneas plutônicas. Opa. Então, como eu falei para vocês, rochas ígneas vulcânicas, né, ocorre a solidificação e a cristalização
na superfície da crosta terrestre. Então, é um processo rápido. Tá? É uma cristalização rápida. As rochas plutônicas ou intrusivas ocorre a solidificação lenta dentro do interior da crosta terrestre. Então, essa é uma solidificação e cristalização mais lenta. Tá? Essa solidificação e cristalização tem duas informações muito importantes. Tá? Se o mineral, se o material magmático, ele se solidifica, cristaliza muito rápido, como acontece com as rochas vulcânicas extrusivas, as ligações químicas que ocorrem ali, o que prevalece são ligações iônicas. Tá? Rochas vulcânicas ocorrem ligações iônicas, que são ligações fracas comparado às ligações covalentes que ocorrem com rochas plutônicas, ou seja, rochas que o magma se solidificou no interior da crosta terrestre. Como foi um processo lento, isso permite que ocorra uma maior quantidade de ligações covalentes entre os minerais. Então, o que eu quero falar? Que rochas plutônicas, a tendência é que ocorra a maior quantidade de minerais mais resistentes ao intemperismo do que comparado às rochas ígneas extrusivas. Perfeito? Bom, de novo, voltando ao mapa geológico do estado do Pará. Tá? Cadê meu mouse? Então a gente percebe aqui, ó, que nós temos rochas ígneas vulcânicas identificadas aqui nesse ponto, que é onde realmente ocorreu derramamento, né, derramamento de magma, e existe também rochas plutônicas. Está identificado aqui, né, pela coloração aqui mais laranjada, né? São esses pontos aqui, ó. Então a gente tem a presença, né, dos dois tipos de rochas, tanto rochas magmáticas vulcânicas quanto rochas magmáticas plutônicas. Perfeito? Bom, esses magmas, eles também recebem uma outra classificação, que são os magmas chamados máficos e magmas ciálicos. Por que é importante essa classificação? Como eu falei para vocês, o magma ele não é um material homogêneo, ele é um material heterogêneo quanto à presença de elementos químicos que estão ali formando aquele magma e que depois que ocorre o resfriamento, a solidificação e a cristalização, esse conjunto de elementos químicos reagindo entre eles, se recombinando, ocorrendo um processo chamado de síntese dos minerais, eles podem formar minerais distintos, minerais diferentes. Tá? Então, magmas máficos, eles são magmas que apresentam a maior concentração de elementos como ferro, magnésio e cálcio. Esses elementos químicos, eles são os principais constituintes desses minerais primários aqui. Então, agora eu já trago uma outra informação para vocês. Tá? Os principais minerais primários constituintes de rochas de origem de magma máfico é a olivina, o piroxênio, o anfibólio e plagioclásio, nesse caso o plagioclásio cálcio. Okay? Então, se eu perguntar para você, quais são os principais, cite 4 minerais primários constituintes das rochas, que são eles? Você pode falar, olha, os principais minerais primários constituintes das rochas magmáticas e magmas máficos é o olivina, o piroxênio, o anfibólio e o plagioclásio cálcio. Onde os principais constituintes químicos presentes nesses minerais são o ferro, o magnésio e o cálcio. Tá entendido? Bom, esses magma máficos, eles formarão o que nós
conhecemos como rochas máficas. E a principal característica visual dessas rochas é a coloração escura. Bom, diante dessa informação, se hoje um geólogo chegasse com você e falasse, olha, lá na Paraopebas, que é a região sudeste do estado do Pará, ocorrem rochas de origem magmáticas ou ígneas. Por que será, então, que existe uma alta concentração de ferro nos minerais aqui presentes, que fez com que a Vale viesse para cá extrair essas rochas? Aí a resposta seria, porque aqui, nessa região, há uma grande quantidade de minerais primários constituintes dessas rochas com alto teor de ferro. A exemplo da olivina, do piroxênio. Também existe anfibólio, plagioclásio, que também são constituintes, assim como olivina e piroxênio, de elementos como magnésio, como cálcio. E aí você daria a informação correta sobre a formação geológica daquela região e que aquela formação geológica ela é responsável, né, por características químicas e físicas que ocorrem naquelas rochas que tornam elas, né, importantes para a mineração ou que podem, né, produzir, formar solos com alto teor de ferro, com alto teor de magnésio, com alto teor de cálcio. Tá entendido, gente? Então, magma máfico são magmas ricos em ferro, magnésio e cálcio. Por isso que é máfico. Magnésio e ferro. Feito? Principais minerais presentes: olivina, piroxênio, anfibólio e plagioclásio. Que isso é conhecido como minerais primários, feito constituinte das rochas. Bom, de outro lado, existem os magmas ciálicos. Tá? Esses magmas ciálicos eles já são totalmente diferentes dos magmas máficos, porque menor é a concentração, menor é o teor de ferro, magnésio e cálcio, e maior são desses dois caras aqui, ó, silício e alumínio. A maior proporção desse magma ele é constituído por silício e alumínio. Existem também outros elementos químicos, como o potássio, como o sódio, que vão estar presentes. Tá? Vou colocar aqui, ó, potássio e sódio que vão também estar presentes. E esses magmas ciálicos eles vão formar os principais minerais conhecidos como quartzo e o feldespato, que pode ser um feldespato potássico ou pode ser, né, um plagioclásio sódico. Tá? Justamente por ele ser constituído principalmente de quartzo, a principal coloração desse material será uma coloração clara. Okay? Então, magmas ciálicos formarão rochas chamadas de rocha ciálica, que apresentam alto teor de quartzo, feldespato potássico ou plagioclásio sódico. Okay? Aqui a gente tem um exemplo, né, de um material, de uma rocha, de um fragmento de rocha, que vocês conseguem observar que, em função do teor de ferro presente e maior teor de silício e alumínio, formando quartzo, mineral de quartzo, a coloração dele é clara. Enquanto aqui, ó, das rochas máficas, elas são muito mais escuras. O pessoal da geologia também teria uma classificação quanto à cor, né, que seria chamada de leucocráticas. Então, é uma outra classificação que também não cabe aqui a gente expandir nessas informações. Perfeito? Então, até agora nós falamos de minerais primários constituintes de rochas: a olivina, o piroxênio, o anfibólio, que é um plagioclásio cálcico, e falamos de quartzo e feldespato potássio. Perfeito? Então, além de vocês
conseguirem classificar as rochas quanto a sua origem, se são magmáticas, metamórficas, sedimentares, as rochas magmáticas vocês têm que classificar ela também quanto a essa presença de magma ciálico ou magma máfico, porque em função disso vai ocorrer uma diferença na concentração de elementos químicos e de minerais primários aí presentes. Então aqui nós temos um exemplo de minerais primários e a presença dos elementos químicos desses minerais primários. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui, ó, ortoclásio, é um exemplo de um feldespato potássio, o principal mineral contido é potássio. Plagioclásios, cálcio, cobre, manganês. Olivina, magnésio, ferro, cobre, manganês, molibdênio, zinco. Então, cada elemento químico, cada mineral primário, ele é constituído por elementos químicos que durante o processo de formação do solo, esses minerais eles podem ser dissolvidos, podem ser destruídos, liberando esses elementos químicos, tornando esse solo com uma maior concentração de determinado elemento. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um solo que tem uma alta quantidade de minerais primários da olivina. Então, esse solo formado ele vai apresentar um alto teor de ferro, um alto teor de magnésio, presença de cobre, manganês, molibdênio, também de zinco. Ok, gente? Perfeito? E assim nós temos também os outros minerais, tá? Que é quase uma infinidade de minerais presentes, né, nos solos. Daí o porquê, né, existe uma área de estudo própria para os minerais, que é a mineralogia. Bom, como eu falei para vocês, os principais elementos químicos em maior proporção no magma e na crosta terrestre são silício e oxigênio. Então, esse silício e oxigênio, ele pode também ser utilizado, né, esse silicato, ele pode ser utilizado para uma classificação das rochas. Tá? Essa classificação, né, quanto ao teor de silicato, na geologia é conhecida como classificação quanto à acidez da rocha. Mas aí tem um detalhe, essa acidez ela não tem nada a ver com pH. Tá? Não tem nada a ver com pH, com concentração de hidrogênio presente aí na estrutura da rocha. Tá? É uma exceção que o pessoal da geologia utiliza. Perfeito? Então, quanto à classificação em relação à acidez, ou seja, ao teor de silicato de SiO2 presente nas rochas, as rochas podem ser classificadas como ácida, como ácidas, intermediária, básica e ultrabásica. Tá? Portanto, rochas que apresentam mais de 52% de silicato, eles já vão, né, sendo deslocados para a classificação considerada como ácida. Perfeito? Então, um exemplo, né, das principais rochas formadoras de solo, classificada como rochas ácidas, são, aqui de novo, riolito, que é uma rocha magmática extrusiva, granito, rocha magmática intrusiva, dacito, magmática extrusiva, grano de diorito, rocha magmática intrusiva. Perfeito? Bom, aí tem um detalhe, eu falei para vocês, olha, esse SiO2, ele é o principal, um dos mais resistentes ao intemperismo, quando ele está sob a forma de quartzo. Perfeito? Então aqui, um dos principais minerais presente aqui nessas rochas é justamente o nosso amigo quartzo.
Então, o que isso significa? Que quartzo é o principal componente da fração areia presente no solo. Então, rochas formadas por solos formados por essas rochas, ácidas ou intermediárias, eles vão apresentar um alto teor do mineral primário chamado quartzo. Consequentemente, o solo formado ele também vai apresentar um alto teor de areia. Tá? Então, solos arenosos, eles são solos formados a partir de rochas que apresentam na sua constituição alto teor de silicato. Tá entendido aí? Joga um sim aí no chat para ver se está entendido. Se tiver alguma pergunta, faça a pergunta. Acorda aí, galera. Bom, esse conceito, ele agora nós vamos utilizar de uma forma inversa para explicar as rochas ultrabásica e básica. Então, rochas ultrabásica e básica, elas apresentam o menor teor de silicato. Então, elas vão apresentar o maior teor de quais elementos agora? De ferro, magnésio, cálcio, potássio. Enfim, menor será o teor de sílica, de silicato. Menor será o teor de quartzo. Vai predominar agora outros minerais primários, a exemplo da olivina, do piroxênio, do anfibólio, aí presente. Perfeito, gente? Então, solos formados por rochas básica, ultrabásica, eles são solos argilosos. São solos argilosos. Tá? Por que são solos argilosos? Porque menor é o teor de quartzo, menor então será o teor de areia. E esses solos argilosos eles serão formados por minerais de argila, constituinte formado a partir dos minerais presentes nessas rochas. Perfeito, gente? Tá entendido aí? Então, a principal informação aqui é que rochas ácidas, intermediária ácida, formarão solos arenosos. Básica, ultrabásica, solos argilosos. Tá? Além de formar solos mais argilosos, esses solos formados por rochas básicas e ultrabásicas, eles são muito mais férteis, maior será o teor de cálcio, de magnésio, de potássio, em função da mineralogia, dos minerais que compõem essas rochas. Perfeito? Bom, então, os principais grupos de minerais que compõem o solo e estão presentes nas rochas são esses caras aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Grupo de minerais, que também serão chamados de minerais primários. Tá? Esses minerais primários, esse grupo de minerais primários, são a olivina, piroxênio e o anfibólio. Eu utilizo uma estratégia para decorar o nome desses minerais aqui presentes. Tá? Aprendi com o professor meu, de Gênese do Solo. Ele diz o seguinte, olha, olivina, piroxênio e anfibólio. Aí ele diz que é opa, olivina, piroxênio e anfibólio. Aí vem biotita, plagioclásio. Ele chama de biotita, ele chama de beleza. Beleza. Plagioclásio, prato. Feldespato, feito. Muscovita, muito. E quartzo, quente. Então, é macete
para relembrar, para decorar, para fixar o grupo de minerais primários de importância, de principal importância para a formação dos solos. Olivina, piroxênio, anfibólio. Opa! Biotita, plagioclásio, feldespato, moscovita e quartzo. Opa, beleza. Prato feito, muito quente. Quase já na hora do almoço, 11h28. Perfeito, gente? Bom, nisso aí, nesses minerais primários, que são constituintes das rochas, tá? Eu falei para vocês, né, que o órgão é formado por tecidos. É isso? Então, vamos utilizar esse mesmo conceito. Tá? Então, quando nós falamos de granito, que é uma rocha de origem plutônica, nós estamos falando que os principais constituintes dele são quem? O feldespato e o quartzo. Tá? Feldespato e quartzo, considerado como rocha ácida. O granito, que contém quartzo e feldespato, é considerado como rocha ácida. Por quê? O principal constituinte de feldespato e quartzo é esse cara aqui, ó, o silicato. Quanto mais eu vou andando para a direita do meu gráfico, vai diminuindo o teor de silicato e, consequentemente, aumentando o teor de ferro, de magnésio. E aí nós temos um exemplo aqui, ó. Peridotito, a principal constituição dele é de olivina e de piroxênio. Tá? Que são elementos que têm são minerais que têm alto teor de elementos químicos como ferro, como magnésio, como cálcio. Perfeito, gente? Tá entendido aí? Então, se eu perguntar para vocês, principalmente eu vou perguntar na prova, qual o grupo de minerais primários? Olivina, piroxênio, anfibólio, biotita, plagioclásio, feldespato, moscovita e quartzo. Sendo que o quartzo ele é constituído principalmente por silício. Tá? Principal constituição dele. E aí tem um detalhe. Quanto mais eu vou abaixando nessa série, e essa série que classifica o grupo de minerais é classificada como série de Bowen. Bowen, é um W, tá? Aonde a olivina é o mineral menos resistente ao intemperismo. Por que é menos resistente? Porque tem resistente. Porque ele tem baixo teor de silicato na sua estrutura. Então, as ligações covalentes são menores, são baixas ligações covalentes. Tá? Quartzo é o mais resistente ao intemperismo. Então, é questão de prova. Qual o mineral mais resistente ao intemperismo? É o quartzo. Qual o mineral menos resistente ao intemperismo? A olivina. Perfeito? Posso passar? Inclusive, eu deixei esse material lá no Siga A para vocês, tá? Esse slide de aula. Bom, quando nós falamos dessas rochas magmáticas, tá? Elas são formadas por minerais primários, como eu falei para vocês. Então, os principais minerais essenciais que formam o riolito, feldespato e quartzo. Andesito, plagioclásio, hornblenda, biotita. Basalto, piroxênio, olivina, plagioclásio, cálcico. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre os minerais primários e a constituição química de cada um desses minerais aqui presentes. Perfeito? A gente vai dar um zoom. Nós falamos sobre rocha, depois vamos falar sobre minerais e a constituição química desses minerais. Granito, gabbro, peridotito.
que são rochas vulcânicas, rochas plutônicas. Granito, presença de feldespato potássico, plagioclásio, quartzo, gabro, piroxênio, plagioclásio, biotita, pode ocorrer olivina e raramente horblenda. Peridotito, formado por olivina e piroxênio. Aí eu pergunto para vocês por que existe uma diferença na coloração dessas amostras de fragmento de rocha. É em função do quê? Em função do teor de ferro contido nessas rochas. Onde aqui eu tenho menor teor de ferro, maior teor de sílica, e aqui maior teor de ferro e menor teor de sílica. Então eles sempre vão ter composições diametralmente opostas, né, uma e outra. Aqui menor teor de silicato, aqui maior o teor de silicato. Bom, as rochas metamórficas, como eu falei para vocês, são rochas produzidas pela alteração de outras rochas preexistentes. Então, uma rocha magmática, uma rocha ígnea, uma rocha magmática, uma rocha metamórfica, uma rocha sedimentar, se ela for submetida à pressão e temperatura, ela vai modificar a sua estrutura, que é chamado de metamorfismo. Tá? Então, rochas metamórficas, elas sempre estão submetidas a alta pressão e alta temperatura no seu ambiente de formação. Perfeito? Esse metamorfismo ele pode ocorrer de duas formas, chamado metamorfismo de contato e metamorfismo regional. Um exemplo, um meteorito que cai sobre a superfície da Terra, que cai no solo, devido à pressão de queda, ali naquela área onde aquele meteorito está caindo, ele está formando uma alta pressão, uma alta temperatura que vai alterar aqueles minerais primários, tá? Promovendo, né, uma alteração nos minerais que estão ali presentes, formando, né, um outro material mais sólido, que pode ser um fragmento de rocha. Perfeito? Bom, metamorfismo de contato ele é um processo geológico de influência térmica, tá? Devido à penetração da lava através de rochas consolidadas. A elevada temperatura provoca recristalização nas proximidades da rocha. Então, o que isso quer dizer? A crosta da Terra ela não é um material maciço, ela é formada por placas. Essas placas elas apresentam fissuras. Tá? E com o movimento ascendente do magma no interior da Terra, por essas fissuras, o material ao lado das fissuras, ele está sendo submetido a uma alta pressão e uma alta temperatura. Porque esse material aqui, incandescente, ele está passando por um duto. E passando por esse duto, ele vai modificar as adjacências por onde a lava do vulcão está passando. Onde está passando, ele está provocando um metamorfismo. Então, as rochas que estavam aqui, vai ocorrer um processo, né, de metamorfismo, modificando a estrutura física dessas rochas. Aí tem um detalhe, ocorre uma modificação na estrutura física, mas não ocorre uma modificação na estrutura química. Ok? E aqui tem um exemplo que eu falei para vocês também do meteoro, né? O impacto provoca, né, aumento no ponto, né, na temperatura e na pressão, alterando o ponto de fusão e promovendo, né, uma nova recristalização dos minerais presentes ali naquela rocha que está sendo alterada. Já o metamorfismo regional, ele ocorre em função, né, do peso nas camadas superpostas e laterais, que vai elevar a pressão e a temperatura e novamente alterar o ponto de fusão. Perfeito? Então isso ocorre em função de quê? Em função da movimentação de placas tectônicas se sobrepondo uma a outra, ou então os sedimentos ao longo de milhões de anos sendo depositados num ponto mais baixo e alterando, né, a massa de sedimentos que está sendo que está sobre a rocha abaixo. E aí também, de novo, alterando a pressão
aumentando a temperatura, provocando, né, uma mudança no ponto de fusão e, consequentemente, uma recristalização dos minerais. Aí vamos um exemplo aqui, ó. Nós temos, nesse exemplo, o granito, que é uma rocha, né, magmática, intrusiva, o arenito e o calcário, que são rochas sedimentares. Se um granito sofre metamorfismo, por algum modo, ocorreu esse aumento na pressão na área onde ocorria esse granito, ele vai formar essa rocha chamada gneiss. Então vocês conseguem até observar, no caso da gneiss, que existe um padrão horizontal, né, de superposição do material. Arenito, rocha sedimentar formada, né, por minerais de areia. Sofrendo alta pressão, alta temperatura, ele forma um quartzito. Calcário, alta pressão e alta temperatura, forma o mármore. Então, esses são exemplos de rochas que são oriundas de outras rochas, pela alteração na estrutura física delas, perfeito? Sem mudança na estrutura química. Então, um solo formado de arenito será um solo arenoso, porque o que está presente aí são grãos de quartzo, formando as partículas de areia presentes no arenito, nesse conglomerado. No quartzito, a mesma coisa. Se eu tenho quartzito, eu tenho minerais de quartzo, que formarão minerais de areia. Então será também um solo arenoso. Perfeito, gente? Outros exemplos de rochas metamórficas, os gneisses, xisto, anfibolito, todos eles apresentando também minerais primários na sua constituição. Tá? Por exemplo, né, tem quartzo, biotita, hornblenda, granada, epídoto, o xisto, né, clorita, muscovita, talco, biotita, anfibolito, formação de plagioclásio, anfibólio. Então são todos minerais que contêm elementos químicos que após, né, a dissolução química desses minerais, eles também serão liberados para o solo. Exemplo do quartzito, né, que eu falei, 60 a 95% de quartzo, não formará solos arenosos. Mármore, formado por calcito e dolomita, submetido a alta pressão, temperatura. Tá? Mármore, existe minas de extração de granito, de mármore, que é utilizada, né, para a produção, né, de azulejos, parte de calçamento. As outras rochas, terceira rocha, são as rochas sedimentares. Tá? Então, essas rochas sedimentares, elas se originam pela acumulação de materiais derivados de outras rochas pré-existentes. Tá? Enquanto o metamorfismo ele é por alteração na pressão e na temperatura, alterando a rocha, as rochas sedimentares, por outro lado, são rochas que foram formando sedimentos, foram formando solo, foram formando sedimentos, e esse material, ele ao longo também de milhões de anos, ele ocorreu um processo de diagênese, ou seja, o sedimento ele começa novamente a se agregar, a se consolidar, formando um novo tipo de rocha. Perfeito? Então, devido à desagregação das rochas, ou seja, do intemperismo, que será também um objeto de aula nosso, os materiais eles são depositados e depois eles são consolidados. Esses depósitos eles podem ser de origem marinha, de origem fluvial e de origem eólica. Tá? A consolidação dos sedimentos é um processo natural que ocorre em função da superposição de fragmentos soltos e da cimentação por substâncias aglutinantes, como substâncias argilosas, silicosas, calcárias ou ferruginosas. Tá? Então, a formação de rochas sedimentares ela vem da formação de sedimentos. Perfeito? Então, quando nós falamos nesses sedimentos, tá? Esses sedimentos eles podem ser formados pela desintegração física, a ação física do intemperismo físico, provocando destruições mecânicas,
sobre as rochas e sobre os minerais, tá? Ou pode ser pela decomposição química. Que decomposição química é essa? Isso aqui é chamado de dissolução. Quando você pega um sonrisal que está ali sólido e coloca dentro da água, aquele sonrisal ele apresenta sais ali, são sais solúveis que vão começar a se dissolver. Perfeito? Então, quando ele se dissolver totalmente, ali nós chamaremos de dissolução congruente. Congruente. Então, dissolução congruente é todo mineral que em contato com o intemperismo, que em contato com a dissolução química, todos os elementos químicos presentes naqueles minerais, eles serão dissolvidos, eles serão perdidos, eles serão liberados para a solução resultante da dissolução química desses minerais. Tá? Mas existe também a chamada dissolução incongruente. A dissolução incongruente ela vai ter uma perda parcial dos elementos químicos que constituem os minerais. Então, ficará um resíduo. Vou dar um exemplo para vocês. Feldespato potássico. Feldespato potássico é formado por silício, por alumínio, por potássio e oxigênio. Quando ele entra em contato com o intemperismo, quando começa a ocorrer o processo de intemperismo desse mineral, o potássio ele é perdido, ele é lixiviado, mas forma-se um novo mineral, que no caso é a caulinita. Então ali ocorreu um processo de dissolução incongruente, onde uma parte apenas dos minerais foram perdidos. Perfeito? Beleza? Bom, então, nesse processo de formação das rochas, dessas rochas ígneas, sedimentar, metamórfica, está ocorrendo simultaneamente um processo de desintegração física e de decomposição química. Isso é o intemperismo, a destruição dos minerais presentes nas rochas. Mas esses minerais, como eu falei para vocês, se a dissolução for incongruente, vai ter materiais residuais. Mas também se a dissolução for congruente, essa suspensão produzida com alto teor de cálcio, magnésio, sódio, de outros elementos químicos, eles podem se recombinarem e ocorrer um processo de precipitação. Então, na rocha pré-existente, essas rochas sedimentares, eles podem ser classificados em sedimentos clársticos ou detríticos ou precipitados químicos. Quando nós estamos falando de deposição de sedimento, nós sempre temos que levar em consideração que a deposição ela está sendo obedecendo, né, ao relevo presente naquela região, onde o material que está sendo decomposto em cima, ele está sendo depositado embaixo, formando zonas de deposição. E é nessas zonas de deposição que esses sedimentos eles vão formar essas rochas sedimentares e posteriormente formar novos solos. Perfeito? Então aqui vai atuar como uma calha, sendo que a calha principal são os mares. Tá? Aí vem a pergunta, por que que a água do mar é salgada? A água do mar é salgada porque ele é a última calha, ele é a calha principal que vai receber toda a solução que antes passaram pelas rochas, promovendo a dissolução dos minerais. Então a água está sendo carregada por minerais dissolvidos e que o processo final ocorre no oceano. E um dos principais elementos presentes é o sódio. Então por isso que a água do mar é salgada, por isso que a água do mar apresentou alto teor de sódio. Vamos dar um exemplo aqui, olha, o Mar Morto, lá em Israel. O Mar Morto ele está a menos 400 metros abaixo do nível do mar. Então é isso aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, ó.
É isso aqui, Israel. Todo o material que está sendo dissolvido por ação da água, da chuva, provocando intemperismo, ele é carreado para o Mar Morto, sendo depositado nessa calha principal, formando este mar. Qual a principal característica do Mar Morto? Alta concentração salina, né? Alta concentração de sais. De onde é que estavam esses sais? Eles estavam aqui nessa cadeia de montanha, nessa cadeia de rochas, que foram sendo depositados. Vou pegar um exemplo aqui, ó. O estado do Acre, tá, apresenta solos de alta fertilidade. Solos com alto teor de cálcio, alto teor de magnésio, né? Algumas argilas, que são argilas específicas de ambiente de solos férteis. Por que ele é fértil, essa região aqui, ó? Toda essa região aqui, ó? Porque ela está abaixo dos Andes. Os Andes está aqui, ó. Tá Lima aqui, ó. Olha os Andes aqui, ó. Então todo esse material que está sendo desgastado por ação do intemperismo, ele está sendo transportado e depositado aqui nessa região mais baixa. Olha aqui, ó, 340 metros acima do nível do mar. O ponto mais alto aqui das cadeias de montanhas está 5.203, uma média aqui de 2.500. Então todo esse material está sendo o quê? Ocorrendo a desintegração física, a dissolução química e a deposição na parte mais baixa. Perfeito? Trazendo elementos químicos que vão formar vai ter uma ressíntese formando outros minerais. Nesse caso, eles não serão mais minerais primários, eles serão já minerais secundários. Então, esses sedimentos eles podem ser classificados, né, como clásticos, anorgânicos e orgânicos. Plásticos, anorgânicos e orgânicos. Os sedimentos clásticos podem ser classificados como móveis ou como consolidados. Os clásticos móveis são o que nós conhecemos como os constituintes do solo. Tá? Então, sedimentos clásticos, também denominados de mecânicos ou detríticos, são fragmentos de minerais ou de rochas que foram soltos. Tá? Foram depositados após o transporte, tá? Ou permaneceram no mesmo local de desagregação. Então, pode ser classificado, como falei anteriormente, sedimentos móveis e consolidados. Sedimentos clásticos móveis, tá? São esses caras aqui, ó. Matacão, calhau, cascalho. Cara que tem mais um diâmetro acima de 2 milímetros. Esse material aqui, ó, ele será conhecido como fragmentos grosseiros. Fragmentos grosseiros. Tá? Matacão acima de 200 milímetros, entre 20 a 200 milímetros calhau, entre 2 a 20 milímetros cascalho. Perfeito? Bom, mas esses abaixo de 2 milímetros são os constituintes do solo. Tá? São os sedimentos que constituem o solo. Areia, silt e argila. Perfeito? Argila tem estado coloidal, é menor que 0,02 milímetros. Silt entre 0,02 milímetros e 0,05 milímetros. Areia grossa entre 2 milímetros a 0,2 milímetros e areia fina de 2 milímetros a 0,05 milímetros. Perfeito? Então, esses sedimentos clásticos móveis, esses aqui abaixo de 2 milímetros, são que realmente são os constituintes do solo. Areia, silt e argila. Perfeito, gente? Bom, existem classificações granulométricas por essas partículas do solo. Tá? Então, dependendo de qual manual está sendo utilizado, existe uma classificação diferente. Então, os principais utilizados são as classificações americanas, ou da Sociedade Internacional de Ciência do Solo,
ou do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ou de administração. Para a ciência do solo, a gente utiliza essa aqui. Opa. Essa aqui é a principal que nós utilizamos. Bem, então, nessa situação aí que nós estamos falando, é de diâmetro da partícula, onde areia grossa e areia fina apresentam os maiores diâmetros, intermediariamente silt e menor que 0,02 milímetros em estado micro, submicroscópico. Nós estamos falando de partículas de argila. Bom, os sedimentos clássicos consolidados são materiais sedimentares que se reconsolidaram e também apresentaram um maior tamanho. A exemplo, os principais constituintes de solos de rochas sedimentares são esses caras aqui, ó. Arenito, siltito e argilito. Arenito formado por acúmulo de partículas no tamanho de grão de areia. Principais minerais presentes, quartzo, feldespato. Siltito presente, minerais primários no tamanho de silt. E o argilito formado por minerais argilosos chamado aluminosilicato. As brécias e os conglomerados, eles são uma sopa de minerais, né, formando aí, né, um conglomerado, misturado aí de partículas, né, menores de argilito, de arenito, com folhelo, formando fragmentos grosseiros. Os sedimentos anorgânicos ou químicos, eles são elementos, são sedimentos formados a partir da deposição de elementos químicos provenientes da dissolução congruente ou da perda de elementos da dissolução incongruente. Um exemplo disso aqui é o calcário sedimentar. Capanema tem uma exploração de calcário sedimentar, a região aqui, devido à formação, chamada formação Pirabas, que no resumo foi, né, um recuo da água do mar e a deposição de animais marinhos, ocorrendo o processo de dissolução desses animais marinhos, liberando cálcio para a suspensão, para a solução, né, e depois esse material ele é precipitado, formando calcário de origem sedimentar. Outros exemplos bastante conhecidos são as estalagmites e as estalactites. Mas, característico, né, de regiões, né, de cavernas, onde a infiltração da água sobre a rocha vai provocando, né, a dissolução do mineral e trazendo consigo carbonato de cálcio. E aí ele vai se depositando, aquela água através das gotas vão sendo depositadas e depois ocorre a evaporação e a precipitação do carbonato de cálcio, formando essas estruturas, né? Estalagmite de baixo para cima, estalactite de cima para baixo. Assim ocorre também com depósitos de glibicita, que são hidróxidos de alumínio, que ocorrem em função, ao longo de milhões de anos, desse processo de precipitação. Bom, os sedimentos orgânicos, eles são produtos resultantes da decomposição vegetal e animal, tá? Formando, né, se acumulando através de carvões minerais, betumes, calcários betuminosos, sedimentos diversos como folhelho. Então, esses materiais aqui, ó, folhelho, esses materiais aqui de sedimentos orgânicos, existe uma preocupação muito grande, porque eles são utilizados como fonte de energia. Tá? Fonte de energia. Então, como esses materiais, principalmente de decomposição vegetal e animal, eles têm uma grande presença de carbono. E esse carbono, depois de queimado, ele é eliminado na forma de CO2. Perfeito? Então, existe uma grande preocupação na utilização desses sedimentos orgânicos que são formados pela decomposição desses minerais. Perfeito, gente? Bom, então, só para a gente relembrar, na nossa aula de hoje nós falamos sobre classes de rochas. Essas classes de rochas, elas são classificadas como magmáticas,
metamórficas e sedimentares. As rochas magmáticas, elas podem ser, né, intrusiva ou extrusiva. As rochas magmáticas são as primeiras rochas que constituíram as outras rochas. Então, foi a primeira rocha, as primeiras rochas formadas no planeta Terra foram rochas magmáticas, que são formadas pela solidificação, sob o resfriamento e a solidificação do magma. Perfeito? Falamos sobre rochas metamórficas, que rochas metamórficas sofrem metamorfismo, porque são rochas oriundas de outras rochas que foram submetidas a alta pressão e alta temperatura. Rochas sedimentares podem vir de outras rochas também, que são formadas a partir da sedimentação, formada por sedimentos oriundos dessas outras rochas magmáticas, sedimentares ou também metamórficas. Perfeito? E que as rochas, elas são constituídas de minerais presentes nessas rochas. E esses minerais, eles que são fonte de elementos químicos para o solo. Perfeito? Falamos que existe um grupo de minerais que são os principais constituintes do solo. Quais são eles? Olivina, piroxênio, anfibólio, biotita, plagioclásio, feldespato, moscovita e quartzo. São os minerais primários que nós vamos falar também numa próxima aula. Perfeito? Então, todo elemento químico presente no solo anteriormente também estava nos minerais, e nos minerais que formam as rochas e estavam presentes nos elementos químicos presentes no material magmático. Perfeito, gente? Bom, então, isso que ocorre na Terra é um ciclo geológico. Um ciclo onde rochas magmáticas formam rochas metamórficas e rochas sedimentares, assim como esses sedimentos, formando rochas sedimentares, podem também ser submetidos a alta pressão, formando novas rochas metamórficas. Rochas metamórficas, ocorrendo o processo de fusão, formam de novo um material magmático, que se resfriam e formam rochas magmáticas. Rocha magmática, ocorre o processo, né, de formação de solo, de pedogênese, ocorrendo intemperismo, os sedimentos se depositando, formando sedimentos. Perfeito? Então, esse ciclo é o ciclo geológico que ocorre desde que a Terra foi formada. Perfeito? E nós estamos apenas vendo um pequeno retrato, um tempo muito curto, sobre diante, né, da imensidão do tempo que ocorreu, né, dos processos geoquímicos que ocorreram na Terra. Perfeito, gente? Bom, para saber mais, vocês podem consultar, né, através do link aí que eu coloquei, o site do CEPRM, que é da Comissão de Mineralogia do Serviço Geológico Nacional, tá? E também o Museu, né, de Mineralogia da Unesp, que eu acho que é a Unesp de Dracena, não estou lembrado agora. Esse Museu de Mineralogia é muito bacana, tem várias informações na presente. Você digita lá o mineral, ou então a rocha que você quer saber, e ele te dá um relatório completo lá sobre os principais minerais presentes, sobre a constituição, se é uma rocha magmática, se é uma